Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Vamos de imediato conferir os tópicos das principais notícias. Professores e educadores estão em greve e saíram às ruas. O governo reage e anuncia que a lei deve ser cumprida. Primeiro-ministro termina a visita oficial de 2 dias ao Reino de Marrocos. Depois dos destaques, passamos agora ao desenvolvimento. Os professores e educadores entraram hoje em greve por tempo indeterminado e esta tarde os grevistas manifestaram-se em frente ao Palácio do Governo para fazer valer as suas reivindicações. É sob a égide do SIMPRESTEP, Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, que os docentes concentraram-se em frente ao Palácio do Governo para mostrar a unificação da classe face à greve por tempo indeterminado iniciada esta terça-feira. É para dizer à sociedade educativa, aos pais encarregados de educação e ao governo que neste preciso momento a classe docente está solidificada, está unida, está preparada para enfrentar todas as lutas que a partir desta data para o futuro poderá advir. Portanto, isto é para dizer à população santomense que nós, os professores e educadores de São Tomé, sabemos o que queremos e porquê que nós temos que lutar em defesa de uma educação de qualidade, em defesa de melhores condições e em defesa de melhores trabalhos. Dignificação da classe docente, melhorias de condições salariais, são entre outras reclamações que se podiam ler nos cartazes empunhados pelos professores e educadores de São Tomé e Príncipe durante a manifestação. O Governo, através de um comunicado chegado à nossa redação em instante, diz que a ruptura das negociações é da responsabilidade do SIMPRESTEP e apela ao Sindicato dos Professores a respeitar a lei e passo a ler o comunicado na íntegra. Face à greve decretada pelo SIMPRESTEP, o Governo vem comunicar a todos os professores e educadores, bem como os alunos, pais, encarregados de educação e a população em geral, o seguinte. Primeiro, o Governo e o SIMPRESTEP encontram-se neste momento ao meio de um processo negocial, tendo a Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro e chefe do Governo reunido no passado dia 22 de janeiro com o mesmo e nos dias 24 e 25 realizadas as reuniões com os ministros da Educação, Cultura, Ciência e da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares. Segundo, desde o início das negociações em setembro de 2015 até a presente data foram satisfeitas as seguintes reivindicações. A linha A, aumento do salário de base de todos os professores e educadores ao longo de todos os escalões, fazendo com que, por exemplo, o rendimento mensal de um professor ou educador sem formação atinja 4.054.855 dobras, excluindo um eventual desdobramento. A linha B, aumento do subsídio de docência para 40% dos respectivos salários de base. A linha C, um aumento de mais de 10 horas mensais pagas aos professores do ensino básico que lecionam turmas com mais de 40 alunos. A linha D, um aumento de mais de 50 horas pagas aos professores do primeiro ciclo do ensino básico que desdobram, isto é, que lecionam 2 turmas ou que substituem o colega impedido por quaisquer razões de exercer as suas atividades. A linha E, a atribuição pelo Governo de 50% do salário de base aos educadores que tiverem de trabalhar sozinhos na ausência do colega por qualquer motivo. A linha F, a atribuição aos professores com mais de 12 horas semanais, tendo como base as 18 horas letivas de um pagamento aos professores de 200%, isto é,
passado de 800 mil dobras mensais anteriores para 2 milhões e 400 mil dobras. A linha G, a atribuição de mais horas extraordinárias pagas aos educadores do ensino pré-escolar que fazem permanência e aos responsáveis das escolas básicas do primeiro ciclo, jardim de infância, creches, correspondendo a um esforço financeiro suplementar do Orçamento Geral do Estado no valor de 7 bilhões 224 mil e 504 dobras. A linha H, aumento de subsídios de transporte aos professores e educadores no montante correspondente a 30%. A linha I, aumento dos salários das cantineiras, serventes e guardas que passa de 975 mil dobras para 1 milhão e 600 mil dobras. Terceiro, o sacrifício financeiro foi feito correspondente a 39 bilhões 128 mil 37 mil e 813 dobras, ou seja, 1 bilhão 597 mil e 62 euros. É com bastante surpresa que o governo vê o sindicato optar por uma greve por tempo indeterminado, banalizando todas as negociações tidas até então, os acordos neles alcançados. Quarto, o governo lamenta profundamente a situação, reafirma a incapacidade do Orçamento Geral do Estado de suportar um aumento salarial de 50%, conforme pretendido pelo sindicato, não fazendo caso do aumento de 12,8% do salário mínimo na função pública, nem compromissos assumidos pelo governo com o FMI, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial em matéria de estabilidade macroeconómica. Quinto, o governo reconhece o direito legítimo e constitucional do sindicato de fazer a greve, bem como reconhece o direito legítimo e constitucional de quem pretende trabalhar e não fazer a greve, sendo por isso pouco ético utilizar meios poucos lícitos no sentido de persuadir os alunos a abandonar os recintos escolares ou impedir e ameaçar os professores e educadores que querem trabalhar. Sexto, o governo apela o sindicato ao respeito das leis em vigor, particularmente as que respeitam o direito de greve e o seu colorário, e que abstenham de práticas que ponham em causa os direitos e liberdades de cada professor e educador, bem como a segurança dos alunos e dos estabelecimentos de ensino. Sétimo, o governo considera que a ruptura negocial preferida pelo sindicato, pelo simples facto do governo não satisfazer a sua exigência no que respeita ao aumento dos salários de base em 50%, decretando uma greve por tempo indeterminado, significa que todos os acordos parciais alcançados ao longo dessas negociações foram postos em causa e, naturalmente, não poderão ser executados enquanto as partes não regressarem livre e espontaneamente à mesa das negociações. Oitavo, o governo relembra que, no respeito pelas leis vigentes em matéria de greve no país, que é de conhecimento do sindicato o pagamento dos salários e demais subsídios dos professores, educadores, cantoneiras, serventes e guardas que aderirem à greve e, por conseguinte, faltam ao trabalho, será da exclusiva responsabilidade do sindicato. Nono, nestes termos, exortamos aos pais e encarregados de educação para que não deixem intimidar pela atitude de certos professores e educadores que incentivem os vossos educandos a estarem presentes nas salas de aula, sempre no respeito da lei, da liberdade de trabalhar e ensinar e de aprender. Décimo e último, o governo relembra ainda que não foi da sua responsabilidade a ruptura das negociações, tal como está informado o sindicato. O governo está aberto e disponível para todo momento continuar a negociar, sempre atentos ao que as nossas finanças podem dar, com realismo e dentro de um espírito de responsabilidade que deve nortear todos. Feito em São Tomé, aos 26 do mês de janeiro. Era este o teor do comunicado do governo que acabamos de ler. O governo, através de ou seja, enquanto isso, o Ministério da Educação e Ciência considera que foram feitas concessões quanto às exigências do Sindicato dos Professores e Educadores. Num comunicado tornado público, demonstra isto mesmo.
Sobre a proposta do sindicato para aumentar o subsídio de transporte em 30%, o Governo concordou em aumentar em 30% em 4 de dezembro de 2015, o que corresponde a um esforço financeiro de mais de 598 milhões de dólares. Sobre a proposta do sindicato para aumentar o subsídio de docência em 50%, o Governo comprometeu em aumentar para 40%, o que corresponde a um esforço financeiro de mais de 8 mil milhões de dólares. Sobre a proposta do sindicato relativamente às horas extraordinárias dos professores do primeiro ciclo de básico, com mais de 35 alunos por turma, o Governo engajou-se com um rácio de 40 alunos por turma, com um acréscimo de 10 horas mensais aos professores que desdobram. No primeiro ciclo de básico, serão contemplados com 50 horas mensais, correspondente a um esforço financeiro de mais de 3 mil milhões de dólares. Sobre a proposta do sindicato para que os educadores e auxiliares pedagógicos que são subcarregados pelo facto de trabalharem nas férias pré- e pós-parto de colegas, o Governo concordou que as educadoras que tiverem que trabalhar sozinhas na ausência de colega, por motivo de férias de pré- e pós-parto, serão beneficiadas com mais de 50%, de salário de base. Sobre a proposta do sindicato para aumentar as horas dos professores que desdobram no ensino secundário e no ensino básico, o Governo concordou que os professores com 12 horas mensais considera-se turma dupla, tendo como base as 18 horas letivas. Isto significa que um professor que beneficiava de 800 mil dólares passará a beneficiar, na base deste cálculo, de 2.400.000 dólares, correspondendo a cerca de 200% relativamente à base anterior, o que corresponde a um esforço financeiro de mais de 2 mil milhões de dólares. Sobre a proposta do sindicato para a atribuição de horas extraordinárias no ensino pré-escolar e aos responsáveis das escolas básicas do primeiro ciclo, jardins e creches, que se encontram nas escolas satélite, o Governo concordou em atribuir aos visados mais horas extraordinárias, melhorando a proposta feita pelo sindicato, o que corresponde a um esforço financeiro de cerca de 7 mil milhões de dólares. O Governo tem dado uma especial atenção à educação e tem feito de tudo para melhorar as condições de todos que trabalham na educação. Por isso, as cantineiras, guardas e serventes, que anteriormente recebiam 975 mil dólares, passarão a receber 1.600.000 dólares, o que corresponde a um esforço financeiro de cerca de 7 mil milhões de dólares. E ainda, para melhorar as condições de outros profissionais da educação, foram atribuídas horas extraordinárias ao abrigo do espaço conjunto do Ministério da Educação, Cultura e Ciência e Ministério das Finanças e Administração Pública, o que corresponde a um esforço financeiro de mais de 8 mil milhões de dólares. Todas essas ações representam um inquestionável esforço do Governo e do Ministério da Educação, Cultura e Ciência, em particular, para melhorar a situação dos professores e da educação. Do ponto de vista financeiro, este mesmo esforço representa um encargo suplementar para o orçamento corrente do ano 2016, no montante global de mais de 39 mil milhões de dólares, ou seja, equivalente a 1.597.000 euros. Importa ainda dizer que o salário de base de um professor sem formação, com o aumento proposto pelo Governo, será de 2.135.182 dólares, acrescido de 40% de subsídio de docência mais 16 horas de sábado, totaliza um montante de 4.054.854 dólares. Convém notar que este valor é superior ao salário
de um técnico superior com formação universitária, em alguns casos com grau de mestre e muitos anos de experiência na administração pública. São Tomé e Príncipe e o Reino de Marrocos preparam-se para uma nova fase da cooperação. As áreas são muitas, mas São Tomé e Príncipe quer sobretudo a experiência marroquina naquelas em que os recursos são menos explorados. Este é o grande objetivo da visita oficial de 2 dias do Primeiro-Ministro Patrício Trovoada àquele país do norte de África. O Reino de Marrocos é um país árabe do extremo noroeste da África. Um país grande, com muitas potencialidades em vários domínios económicos. As relações entre os 2 países datam de há muito tempo e têm sido pouco exploradas, apesar de vários protocolos já assinados. Talvez o que mantém viva essa cooperação são as cerca de 25 bolsas de estudos anuais que o Marrocos põe à disposição de São Tomé e Príncipe. Patrício Trovoada quer inverter este ciclo passivo da diplomacia, quer um maior envolvimento e experiências de Marrocos em áreas que o nosso país tem potencialidades, como o turismo e a pesca. Esta é a grande missão dessa visita oficial que o chefe do Executivo santomense procura conseguir deste país. Nessa visita, Patrício Trovoada faz-se acompanhar dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades e das Finanças e da Administração Pública, do embaixador de São Tomé e Príncipe para Portugal e o Reino de Marrocos e do Diretor-Geral de Cooperação do Ministério da Economia e Cooperação Internacional. A visita começou no domingo, em Casablanca, a capital económica, com honras militares oferecidas pelo maire da cidade, com quem o chefe do Executivo se reuniu por alguns minutos. Mas foi na segunda-feira que a visita teve início oficialmente. A delegação nacional deslocou-se ao mausoléu do rei Mohamed V, depositou coroa de flores e assinou o livro de condolências em honra dos membros da família real marroquina já falecidos. De seguida, dirigiu-se ao Palácio Governamental, onde o chefe do governo marroquino, o Sr. Abdellah Ben Kairan, já aguardava. A recepção foi calorosa e depois das cortesias iniciais, os 2 chefes de executivos, mais os membros das 2 delegações, se reuniram durante aproximadamente 1 hora. Vai tentar obter das autoridades marroquinas apoios para os projetos estruturantes que tem para o país. E o Patrício Trovoada vai tentar também obter apoios para as áreas de formação, pescas, turismo, agricultura e infraestruturas. O programa tem sido bastante preenchido. Nós, com o Primeiro-Ministro e chefe do governo de Marrocos, vimos, passamos em revista aquilo que é a cooperação e quais são os acordos que vamos poder finalizar durante essa visita. É importante frisar que quer o Marrocos, quer São Tomé e Príncipe, queremos dar uma grande atenção ao setor privado, aos investidores privados. Há instrumentos que vão ser finalizados ainda hoje, eu espero assinados, de proteção, sobretudo dos investimentos. Também no domínio da pesca, que é um domínio em que Marrocos tem uma grande experiência. E não foi só isso, porque logo depois o chefe do governo santomense reuniu-se em separado com 2 ministros marroquinos. O primeiro foi o ministro delegado do Interior, Charque Draïs, e depois o ministro da Defesa, Abdelat Loidi. Nós precisamos também de reforçar aspectos ligados à segurança em São Tomé e Príncipe. Como sabem, o país tem que se abrir por causa do turismo, por causa das trocas comerciais, mas também o país precisa de reforçar a sua capacidade de segurança para garantir a paz e a estabilidade. E nesse sentido, os 2 países deram os primeiros bons passos, tendo ficado já decidido nesses encontros áreas específicas para uma primeira intervenção.
Nós vimos a possibilidade de Marrocos poder formar militares santomenses em vários ramos, porque nós pensamos também que as nossas forças armadas têm vários tipos de missões, não é? Daí que falamos na formação no domínio da saúde militar, formação no domínio da guarda costeira, formação também no domínio da aviação, porque no domínio policial, com o Ministério do Interior, tivemos a falar também no reforço das capacidades, nomeadamente a nível da polícia científica. O Marrocos tem uma grande experiência no combate também à droga e a vários tipos de tráficos e criminalidades. Também aí encontramos grande abertura para formar os nossos homens, as nossas mulheres nesse domínio, e também em que medida Marrocos podia contribuir para melhorar as condições materiais também a nível da polícia e das Forças Armadas. Mas, como disse o próprio Patrício Trovoada, essa visita representa uma oportunidade para os dois países reforçarem as suas relações, analisarem o que foi feito e o que está em curso e explorarem outros campos de cooperação, nomeadamente os sectores empresariais, públicos ou privados. No domínio da não dupla tributação e da proteção de investimentos, são, eu diria, acordos mais para que depois o setor privado possa evoluir com maior segurança. Mas no domínio das pescas é sobretudo entre, digamos, as duas entidades públicas, mas não deixaremos também de falar na promoção do investimento privado para o setor das pescas. Mas a cooperação no domínio das pescas vão nos permitir provavelmente maior troca de informação e reforçar também a capacidade negocial de São Tomé e Príncipe com os terceiros, sobretudo quando se trata de acordos de pesca digamos, não só na perspectiva de melhorar a nossa capacidade de negociação, mas também de nós estarmos mais atentos, digamos assim, à preservação desse recurso que nós temos, que é pouco explorado, mas que tem que ser explorado da melhor maneira possível para não ser desperdiçado. Para a tarde da segunda-feira estão previstos muitos encontros, tanto ao nível do Primeiro-Ministro como entre os Ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros dos dois países, e assinatura de alguns protocolos. Para terça-feira, antes de regressar a Lisboa, a delegação governamental santomense deverá reunir-se com os responsáveis do sector privado, como as confederações empresariais, para analisar os pontos para o arranque dessa nova fase de cooperação entre os dois países. O Governo Regional entregou hoje na Assembleia Legislativa para sua apreciação e análise o orçamento e grandes opções do plano para o ano econômico 2016. Os documentos estão avaliados em aproximadamente 184 mil milhões de dólares e trazem como principal plano de ação saúde, educação e infraestruturação da Ilha do Príncipe. O secretário regional das Finanças e Administração Pública, Hélio Lavre, foi quem representou o governo regional ao entregar na Assembleia Legislativa do Príncipe para sua apreciação e posterior discussão e aprovação esta proposta de orçamento para o presente ano econômico. Avaliados em 179 mil milhões de dobras, o Executivo Regional, através das suas receitas local, participa com montante na ordem de 51 mil milhões de dobras. A composição do orçamento regional tem duas partes. Uma é a transferência do Tesouro Nacional, que vem na ordem de 128 mil milhões, e a outra parte é a comparticipação do governo regional com as suas receitas locais na ordem de 51 mil milhões. As prioridades? As prioridades neste nosso pequeno orçamento vai para as infraestruturas, que a nível de investimento leva cerca de 88% do bolo disponível para investimento público, com maior ênfase à energia e água à população. E a seguir? A seguir vem a área social, que achamos que é uma área que temos que olhar com atenção. Inclusive é uma das prioridades do governo, olharmos para as pessoas, e a educação é a primeira prioridade deste governo. E em terceiro lugar?
Em terceiro lugar, vem o desenvolvimento, o investimento direto para a região, porque achamos que o constrangimento que o país vive, e sobretudo o Príncipe, por nós estarmos duplamente isolados, achamos que o investimento direto é uma das formas que nós temos para ultrapassarmos vários problemas que nós temos a nível da região. Instado a falar sobre projeção orçamental para a reabilitação das estradas, que tem sido já de algum tempo a esta parte uma das mais gritantes reivindicações da população local, este representante disse: infelizmente, aquilo que foi a nossa projeção com a estrada, nós não temos essa projeção como nós gostaríamos, né? Visto que fomos limitados pelo plafond que o governo central nos atribuiu, ficamos limitados a levarmos essa ação como nós gostaríamos. Mas há um pequeno pacote para as estradas e nós temos que definir em que zona nós temos que começar. Isto também faltam uns 6 meses. Temos aqui neste ano priorizarmos uma das localidades e para o próximo ano voltamos a reprogramar as ações, porque de facto as nossas estradas precisam estar num estado de degradação avançada. Dentro de sensivelmente 2 semanas é o tempo estimado para que os vizinhos voltem a reencontrar para discussão e aprovação destes documentos. Pela segunda vez, foi adiada a final do campeonato de voleibol. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, endereçou hoje uma mensagem de felicitação ao eleito Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado, na sua mensagem, desejou ao seu homólogo português, citamos, sucesso e êxito em função das suas superiores qualidades, pessoas intelectuais e políticas. Pinto da Costa, na sua missiva, enalteceu as excelentes relações de amizade, cooperação e solidariedade que existem entre os dois países. O secretário-geral da Assembleia Nacional endereçou uma mensagem de condolências à sua homóloga cabo-verdiana, Libéria Brito, em virtude do desaparecimento físico do antigo secretário-geral da Assembleia Nacional Popular de Cabo Verde, Pedro Monteiro Duarte, ocorrido recentemente na cidade da Praia. Domingos Boa Morte enfatizou na sua mensagem a longa trajetória profissional e literária trilhada pelo malogrado e conferiu-lhe indubitavelmente o estatuto de uma enciclopédia viva de cujos ensinamentos seriam de enorme utilidade por tempo indeterminado. Estivemos a citar. A Câmara Distrital de Água Grande pretende muito brevemente levar a iluminação pública a todos os bairros do distrito. Numa primeira fase dos trabalhos, 14 localidades foram contempladas com o projeto de autarquia de Água Grande. A nossa reportagem tomou como referência os bairros de Hospital e de São Gabriel, mas poderia ser um dos outros 14 bairros beneficiados. Aqui no bairro do Hospital, a iluminação pública já é uma realidade e os efeitos desta mudança são visíveis. Antes era perigoso, por exemplo, parar nesta via devido aos inúmeros assaltos violentos. Anteriormente estava com um problema que isso me impedia de chegar a casa a hora que usei, mas agora, graças a Deus, nós podemos andar qualquer hora que nós queremos andar e espero que essa iluminação que o governo fez para o bairro do Hospital não para por aí e continua por outro distrito de Água Grande mesmo. Eu agradeço muito ao senhor Presidente de Câmara, que graças a ele e que nem nos deu uma iluminação bem boa, pelo menos na minha rua, que é aqui a pé do campo de bola. Então, estou feliz por isso. Também nesta via do bairro de São Gabriel era altamente perigoso circular no período noturno. A senhora Maria da Luz contou à nossa equipa de reportagem que já presenciou vários casos de assaltos, muitas vezes favorecidos pela escuridão em que o bairro estava mergulhado. Por isso, também agradece a ação da Câmara Distrital de Água Grande. Aqui é uma via, até dava medo de andar de noite, escura,
E até aqui ficamos muito agradecidos. Estamos felizes agora conforme essa iluminação que fizeram agora. E antes havia muitos casos de assalto aqui na zona? Muitos casos. Eu próprio já vim para aqui a entrar, houve 2 miúdos, vim atrás de mim, tive que ir dar volta para a estrada, fazer volta para a saída de aqui atrás. E agora sempre tenho que vir no transporte direto para casa porque tem medo. Mas com esta iluminação pode chegar a casa a qualquer hora? Qualquer hora, sem problema. Estamos felizes bastante. Para além dos bairros de Hospital e de São Gabriel, a iluminação pública chegou igualmente aos bairros de São Marçal, Água Porca Cima, atrás de Cadeia, Boa Morte Cima, Passadeira, Mato Quitibá e Ponta Mina. Nós entendemos que de facto a iluminação pública é uma prioridade não só pela beleza noturna, mas também por questões de segurança pública. Nós hoje conhecemos a realidade do nosso distrito, conhecemos inúmeros problemas que a falta de iluminação tem causado às nossas populações e nós de facto estamos a priorizar e dinamizar muito mais este setor de iluminação pública ao nível do nosso distrito. Equineide dos Santos, presidente do distrito mais populoso do país, garante que o grande objetivo é levar iluminação pública a todos os bairros do distrito. Vamos continuar a trabalhar, continuando a iluminar as ruas e bairros que ainda continuam sem iluminação pública, mas só para nós termos a noção, agora, como por exemplo o bairro do Hospital, a zona de São Gabriel, a zona de Água Porca, São Marçal, a zona de trás de prédio, de Ponta Mina, enfim, muitas zonas que de facto nós temos vindo a receber pedidos da população e que de facto já estava dentro do nosso programa e que vamos continuar a dar resposta a esses pequenos problemas. Pequenos problemas que podem fazer surgir outros problemas maiores. Câmara Distrital de Água Grande pretende levar iluminação pública a todos os bairros do distrito. O governo prometeu assinar brevemente um protocolo com a Associação Nacional de Desempregados. O anúncio foi feito pela diretora do Trabalho, Emprego e Formação Profissional na cerimónia de tomada de posse do presidente reeleito da referida associação. Há 6 anos que Ernesto de Menezes está à frente dos destinos da Associação Nacional dos Desempregados. Na Assembleia Geral da organização realizada em dezembro transato, os membros decidiram conferir-lhe mais um mandato de 3 anos. Na tomada de posse para o 3º mandato, Ernesto reconheceu que a vida dos desempregados tem sido difícil e prometeu ao lado do governo continuar a encontrar respostas para diminuir o número de pessoas desempregadas no país. Que hoje as pessoas que nós estamos a ver aqui, outros já estão empregados. E nós estamos a lutar para ver se conseguir mais. Isto é que nós estamos a fazer. O presidente reeleito avançou igualmente o seu plano de ação. Primeiro, nós sabemos durante o tempo que nós estamos a trabalhar, nunca chegamos ao príncipe, porque o príncipe também é Santo Meio Príncipe. E nós ainda até nessa altura não temos uma sede nossa própria. Às vezes nós alugamos uma casa, dentro de 3, 4 meses tínhamos que deixar porque não há recurso. E tudo isto nós verificamos que temos que trabalhar para ver se conseguir a nossa sede. E a outra questão, até então, nem para nós, nem para o Estado, ninguém sabe quantos desempregados que vivem em Santo Meio Príncipe. E estamos numa situação difícil, porque se o governo entender de planificar, programar um trabalho, com certeza a metade ele pode conseguir, o resto fica, porque ninguém sabe a quantidade dessa pessoa. Então nós, durante o trabalho que nós temos junto ao governo, nós já apresentamos ao ministro do Emprego, em que nós vamos estar no terreno, fazer um levantamento nível nacional para poder comprovar quantas pessoas são desempregadas em nível Santo Meio Príncipe. O governo esteve representado na cerimónia e prometeu apoiar a organização com base num protocolo a ser assinado entre as partes. Nós, nesse ano, iremos assinar um protocolo com a associação para estreitar mais os laços entre a associação e o Ministério. Temos vindo a apoiar naquilo que podemos e esperemos que este ano seja de progresso e a associação consiga progressos significativos e reais para todos os associados. Nós queremos deixar aqui a nossa palavra de esperança, sobretudo esperança. Nós sabemos que não é fácil chegar ao fim do mês e não ter um rendimento regular. Reconhecemos isso, mas o Ministério tudo tem feito e este ano tem novas políticas
para que consigamos empregar mais pessoas. A Associação Nacional dos Desempregados foi criada, recorde-se, a 5 de março de 2005. Foi adiada pela segunda vez consecutiva a final do campeonato de voleibol de salão. Razões financeiras são apontadas como a principal causa. A equipa de Bobo Foro lamenta o sucedido e apela para que haja seriedade dos dirigentes desportivos. No campo do ex-Senécia, Bobo Foro, sob a orientação do seu técnico Aurélio Lete, decidiu reduzir o ataque dos seus jogadores para vencer o jogo e saiu em contra-ataque. O meu espanto é que recebo a notícia hoje por volta das 12 horas que já não haverá o jogo que estava programado para o próximo domingo. O que alegam? Segundo as informações, é que a Federação não dispõe de condições financeiras que é para fazer deslocar a equipa da Jana Tom Príncipe e também assumir o alojamento da caravana. Sob a TVS, que o adiamento da final deve-se ao facto do patrocinador oficial do campeonato e as autoridades desportivas não terem garantido a verba para financiar transporte e hospedagem da equipa do Príncipe. A equipa técnica de Bobo Foro diz que está cansada. É o segundo adiamento. Os atletas, quando chegaram cá e que tomaram conhecimento dessa triste notícia, houve uma desilusão total, desmotivação total, porque eu entendo que as coisas não devem ser programadas desta forma. Penso que tem havido uma falta de responsabilidade de alguns dirigentes, porque há um conjunto de trabalho incansável e que no final a gente põe a notícia assim no meio da estrada e a gente fica sem saber o que dizer para os atletas, o espírito que deve motivar os atletas, a gente fica sem palavras. Sem palavras para qualificar a situação, Aurélio Lete diz que chegou a hora de se dar maior atenção ao desporto no país. Eu acredito muito nas pessoas, acredito na capacidade das pessoas, aquilo que elas são capazes de fazer, e porque eu sou assim, meu espírito, para quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com as pessoas sérias, responsáveis e a ponto de fazer as coisas de tal forma programada para atingirmos determinados objetivos. E repara bem que esta será a segunda vez que a grande final é adiada. A primeira estava marcada para o dia 21 de dezembro, não aconteceu, e agora foi programada para o dia 31 de janeiro, não aconteceu, e portanto a gente fica sem saber exatamente a quem imputar a responsabilidade disto. Falta de dinheiro na base do adiamento da final do campeonato de voleibol de salão apurou a TVS que o jogo foi incluído agora no programa dos festejos do 12 de março desportivo. Com esta notícia colocamos ponto final a esta edição do Telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.